Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Erika, sou formada em Relações Internacionais e também leitora. E no vídeo de hoje eu queria falar de um livro que tá muito hypado, acho que todo mundo já ouviu falar, que é Como Arruinar um Casamento, da Alison Spatz. E eu li essa semana, eu acabei acho que na quarta-feira, e aí eu queria trazer todas as minhas opiniões aqui para vocês, porque foi um livro que eu realmente gostei muito. Bom, eu vou falar pra vocês rapidinho sobre o que é o livro, pra quem nunca ouviu falar, não ficar totalmente perdido. Mas pra quem quiser saber a história inteira do livro, eu vou dar uma boa resumida. Assim, eu não sou muito boa em resumir muito, mas eu vou contar a história do livro pra quem quiser saber com spoilers. E depois eu vou falar a minha opinião. Então, se você não quiser os spoilers, se quiser só saber a sinopse do livro e depois a minha opinião, aí vocês podem passar direto pra essa parte. Eu vou deixar aí pra vocês a minutagem para vocês irem direto, mas quem quiser saber tudo, aí vocês podem ficar por aqui e assistirem o vídeo completo. Bom, vamos lá para a sinopse. O livro conta a história da Phoebe e a gente sabe que ela tá passando por um momento difícil na vida dela, mas ela vai para um hotel super lindo na praia que ela já tinha ouvido falar e sempre quis ir, e a gente descobre que ela tá indo lá para se matar, o que, enfim, não é bacana, mas quando ela chega lá, ela descobre que tá tendo um destination wedding lá no hotel, que vai durar a semana inteira, e o hotel tá cheio de gente só do casamento, e aí, enfim, aquele caos, né? E aí, por conta disso, ela acaba conhecendo a noiva, e aí, enfim, elas criam uma relação, e aí os planos da Phoebe saem um pouco muito do controle, né? Bom, o livro tem 7 capítulos, e cada capítulo é um dia que ela passa no hotel, então ela fica de terça até segunda-feira, 7 dias. O livro vai mostrando o passado da Phoebe, tudo que aconteceu para ela chegar até lá, e também o presente, né, claro. Então, para ficar menos confuso, e também para eu conseguir me organizar melhor, eu vou contar tudo que aconteceu antes, e aí depois, desde o hotel pra frente, porque aí acho que vai ficar mais fácil. Bom, desde criança, a Phoebe foi sempre muito tímida, muito quietinha, isso porque a mãe dela morreu dando a luz a ela, então ela se sentia muito culpada, mesmo sendo uma criança, ela se sentia muito culpada, porque aparentemente a mãe dela era essa mulher incrível, que todo mundo amava. O pai dela era totalmente apaixonado pela mãe dela, eles eram muito felizes. E aí, depois da morte da mãe, né, ele virou uma pessoa muito fechada. Então ela sabia como eram as coisas, porque as pessoas falavam pra ela, e ela ficava muito triste, se culpando muito, porque a vida dela era dessa forma. O pai dela não era abusivo com ela, nem nada do tipo, ele gostava muito dela, eles se davam bem, mas ele era muito triste porque ele não tinha mais a esposa dele, né? E ele tinha que cuidar da Phoebe sozinho. Então era uma relação boa, mas ao mesmo tempo não era a ideal. Então ela era muito tímida, muito triste consigo mesma. Ela era pouco verdadeira consigo mesma também. Então ela cresceu muito quieta, muito introspectiva. E ela, claro, buscou apoio nos livros enquanto ela crescia. E ela amava muito, 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 amava literatura, lia muito, principalmente romances mais antigos, estilo Jane Eyre, etc. Então ela resolveu fazer isso na faculdade, resolveu fazer um mestrado, se eu não me engano, ela tem um doutorado também. E acho que foi no mestrado que ela conheceu o marido dela, o Matt. E aí eles eram muito perfeitos um pro outro. Ele era um cara que queria ser muito normal, adorava coisas normais, e ela também era assim, porque ela nunca teve uma família normal, então ela queria muito isso pra vida dela. Eles namoram por um tempo, eles se casam, ficam casados por muito tempo, e aí ele é professor numa universidade, ela é professora também, mas ela é professora adjunta, que pra quem não sabe é ser um professor mesmo, mas ganhando menos e com menos benefícios. Mas eles trabalham os dois lá, eles têm um grupo de amigos legais. Só que as coisas começam a ir de mal a pior quando eles tentam engravidar, eles não conseguem. E aí, bom, ela precisa fazer fertilização in vitro, e aí eles fazem 7 vezes, e ela até consegue engravidar, mas depois de algumas semanas ela perde o bebê, e aí, enfim, ela fica muito triste, e eles resolvem não fazer mais, porque abalou muito eles, tipo, tava dando certo, e aí eles perderam realmente o bebê, então ficou muito pesado, e aí foi nesse momento que ela descobriu o hotel, que a gente vê que ela foi depois no livro, que se chama Pousada Cornwall. E se eu não me engano, fica em Newport, mas eu não tenho certeza dessa informação. E aí é muito de luxo, né? E ela fica tipo, poxa, acho que a gente precisa de umas férias legais depois de tudo isso, né, que a gente passou. E aí ele fala, nossa, com certeza, vamos lá. Mas aí no dia seguinte ele recebe a notícia de que ele vai ser premiado em alguma coisa na faculdade, e aí ele já
esquece totalmente essa ideia de ir fazer alguma coisa legal com ela, e aí ele fala pra eles passarem as férias no lugar que eles sempre passam. E como eu falei, ela é muito tímida e nem com o marido dela, ela se deixa ser ela mesma, se deixa falar as vontades delas, as reclamações dela. Então ela fala tipo, ah, tá bom, vamos lá fazer as mesmas férias que a gente faz todo ano, já tem uns 10 anos. Mas enfim. Só que aí eles marcam pra março, se eu não me engano, e aí chega a pandemia. Esse livro é de 2020, 2024, 2025, mas se passa num período muito curto pós-pandemia. Eles já estavam numa situação ruim e quando chegou a pandemia, eles ficaram juntos em casa, né, dando aula online. E aí ficou muito pior. E aí, em 5 meses de pandemia, então eu imagino que deva ter sido em agosto, mais ou menos, ele larga ela. Mas não é que ele larga ela do nada, ele fala que ele tava tendo um caso com a amiga deles. Uma amiga que era do casal mesmo, e que era muito próxima da Phoebe. E ela fica tipo, meu Deus do céu, eu não acredito. E ele fala quando começou o caso, que foi no Dia dos Namorados, então fevereiro, né, deles. E aí ela percebe que antes mesmo deles começarem a ter esse caso, ele meio que já tava afim da amiga deles, né, que é a Mia. E ela tinha um bebê, ela também era casada e largou o marido pra ficar com o marido da Phoebe, o Matt. E aí, quando eles estão discutindo, ela até fala: Você não ama a Mia, você ama que ela tem um bebê. E aí ele fica: Ah, nem tudo é sobre isso. Mas claramente pra ela foi um momento muito delicado pra ela e parece que ele não liga tanto, não dá a devida importância, sendo que eles queriam ter um filho juntos e eles perderam o filho juntos. E a gente sabe que eles ficaram 2 anos separados, mais ou menos. Então ele tá morando com a Mia e ela ficou com a casa, né? Mas quando acabou a pandemia e voltaram às aulas, ela resolveu continuar dando aula online por mais um ano, porque ela tava realmente muito deprimida. Ela já tava muito deprimida antes. Quando eles estavam juntos, ela tava muito deprimida com o casamento e também com eles não terem conseguido ter um bebê. Mas as coisas já não estavam bem entre os dois. E aí, depois que ele abandonou ela ficou muito pior. Tudo que ela tinha era o gatinho deles, o Harry. E era o que dava força mesmo, assim, pra ela. Porque o pai dela morreu quando ela tava na faculdade. Então, meio que o Matt era a única família que ela tinha. E ela queria construir uma família com ele. Então, agora ela tá totalmente sozinha, realmente. Então, ela ficou muito mais deprimida. Por isso que ela resolveu continuar dando aula em casa. Porque ela não conseguia meio que sair de casa. E também o Matt e a Mia trabalham na mesma faculdade que ela. Então, ir lá dar aula significava ver os dois juntos todos os dias, e aí ela sabia que ela não ia conseguir fazer isso, que ela não ia ficar bem. E aí, então, depois de 2 anos que ele abandonou ela voltou a dar aula, né? Ela deu esse 1 ano de aula online e aí voltou pra faculdade. E aí, logo no primeiro dia, foi péssimo, assim, ela viu os dois juntos, ela ficou muito mal. E aí, no dia seguinte, era o segundo dia letivo do ano, ela acordou e aí ela tava se sentindo mal. Mas aí ela, enfim, foi falar com o Harry, né, o gatinho. E aí, procurando ele, aí ela encontrou ele no porão, e aí ele tava morto. E aí ele já tava doente, né, assim. Mas ela encontrou ele morto lá, e aquilo foi a gota d'água pra ela. Porque ela falou, agora eu estou totalmente sozinha, não tem mais ninguém que eu me importe, que esteja comigo, sabe? Então, qual o sentido de viver se for assim? Ela teve uma vida que foi muito difícil emocionalmente pra ela. Então, ela já tinha pensado ao longo da vida em suicídio, mas não tão profundamente assim. Mas aí agora ela falou, tipo, não tem outra opção, é isso que eu quero, eu não quero mais sofrer, então essa é a minha decisão. E aí ela vai e pensa no que ela gostaria de fazer com o último dia da vida dela, né? E aí ela lembra da pousada Cornwall e ela fala que ela gostaria de ir pra um lugar muito lindo, né? Muito luxuoso, que ela pudesse ver um último dia bem. E ela tem todo o plano de ir pra lá, ficar curtindo um dia lendo no quarto, fumando. Ela nem fuma, mas ela, tipo, quer fazer isso no último dia de vida dela. E pedir serviço de quarto, umas coisas que ela nunca comeu. E aí, no final do dia, ela se mataria com comprimidos, porque ela gostaria de uma morte tranquila, calma. E até mesmo no momento da morte dela, ela se preocupa muito mais com os outros do que consigo mesma, porque ela fala: eu não quero fazer de um jeito que alguém tenha que limpar minha bagunça depois. Não quero cortar os pulsos e alguém ter que limpar todo o meu sangue. Então ela se preocupa muito com isso, sendo que ela quer se matar. Então é tipo,
ela se preocupa muito mais com as outras pessoas do que consigo mesma. Isso fica muito claro o livro todo. Então essa é a ideia dela, ela vai compra a passagem de avião, porque ela mora em St. Louis. Ela também escolhe uma roupa, um vestido que ela nunca usou, porque ela sempre usava as mesmas roupas, ela tinha vergonha de usar roupas diferentes, porque ela achava que todo mundo notaria que é algo que ela não usava normalmente, sendo que ninguém faria isso, sabe? Mas ela era muito self-conscious, sabe? Então ela não conseguia e ela fala: foda-se, hoje é o último dia da minha vida, então eu vou pegar esse vestido que eu nunca usei e é lindo e é super estiloso e eu não quero saber. Então ela vai pro hotel, pega a diária só pra um dia, porque ela quer se matar hoje mesmo, ela não quer viver mais. E aí quando ela chega lá, ela vê que, nossa, a recepção tá cheia de gente. E tem uma placa falando bem-vindos ao casamento de fulano e fulana. Ela, tipo, véi, tá tendo um casamento aqui. E ela vai pra fila de check-in, tá lá esperando. E aí tem duas garotas na frente dela que são amigas, estão conversando sobre o casamento. E aí elas são amigas da noiva. Ela começa a escutar a conversa das meninas, ela não consegue parar de prestar atenção, mas aí elas são amigas da noiva. E aí estão falando que fazia muito tempo que elas não viam a noiva, como que era o noivo, que elas ainda não conheciam e tal, que o hotel era muito legal. E aí, enquanto elas estão conversando, a noiva chega e cumprimenta as duas. Elas estão muito felizes, né? São amigas se reencontrando. E aí dá uma sacolinha de lembrancinha pra cada uma delas. Fala, ai, que saudade de vocês, que não sei o quê. Fala o que tem na sacola da lembrancinha. E aí a Phoebe tá vendo tudo aquilo. Ela tá tipo, meu Deus, que teatro. Tipo, a noiva tá super, super, super arrumada e ainda é de manhã, nem tá acontecendo nada e ela tá super arrumada. E aí a Phoebe começa a ficar muito pensativa sobre o casamento. Lembra do casamento dela com o Matt, que foi muito simples, eles não queriam fazer nada espalhafatoso, porque eles achavam que não combinava com eles. E que se o casamento precisava ser tão grande assim, significava que o amor não era tão grande assim. Então tinha que estar compensando alguma coisa. E aí ela tá olhando aquela situação e aí a noiva vira pra ela e fala: ai, que bom te ver aqui, toma uma sacolinha de lembrancinha pra você também. E aí a Phoebe vai falar, tipo, moça, não faz parte do casamento, não. Mas a noiva nem quer ouvir, dá a sacolinha e já sai. E ela fica tipo, tá bom então, né? Tô aqui com a lembrancinha. E aí ela vai fazer o check-in, chega a vez da Phoebe. E aí a moça da recepção, a Pauline, ela fica, ah, que bom te ter aqui como hóspede, né? Você tá aqui pro casamento, né? E a Phoebe fala, não, eu não tô. Aí a Pauline fica, como assim você não tá pro casamento? A noiva pediu pra ficar só as pessoas do casamento, foi um erro, né? Aí a Phoebe, vixe, mas eu peguei a diária pra hoje, não tem o que eu fazer, eu já tô aqui. Aí a Pauline, não, não se preocupa, não tem problema, foi um erro nosso mesmo, pode ficar tranquila que a sua reserva tá ok, mas é só que foi um erro, né? Não era pra você estar aqui. A Phoebe, pra ela, tanto faz, porque ela vai se matar hoje mesmo, então ela não quer saber sobre o casamento nem nada. E aí a Phoebe termina o check-in, vai pegar o elevador e ela pega o elevador com a noiva. E eu acho que esqueci de falar que a gente descobre que o nome da noiva é Laila quando ela tá ouvindo a conversa das duas amigas lá. Então, a noiva é a Laila. Aí, quando elas estão juntas no elevador, a Laila fala, ah, e aí, você é da família do Gary, não te conheci, mas que bom te ter aqui, né? E aí a Phoebe fala, eu não sou de família nenhuma, não. Eu não vim pro seu casamento. Eu vim aqui porque eu quero me matar. Aí ela fica, quê? Tá maluca? Você vai se matar no meu casamento? Você tá zoando, né? Aí a Phoebe fica, não, eu vou me matar, sim. Não te conheço, não quero nem saber. E assim, foi uma coisa engraçada de se dizer, né? Porque quem conta, assim, pra uma estranha que você vai se matar, né? Mas a Phoebe passou a vida toda escondendo tudo sobre ela, que agora ela tá tipo, foda-se, eu vou falar mesmo, não ligo pra noiva, não ligo pro casamento, não quero saber, eu vou me matar. E aí ela vai e fala. Só que a Laila, ela é uma noiva que ela tá muito de cabeça no casamento. E aí ela não liga, na verdade, se a Phoebe vai se matar. Ela não tá preocupada com a Phoebe. Ela tá preocupada que a Phoebe vai se matar no casamento dela. E aí vai estragar tudo. E ela fala, você não pode se matar. E a Phoebe fala, eu posso e eu vou. Não quero saber. E aí, enfim, ela saindo do elevador, a Phoebe vai pro quarto dela e a Layla fica lá chocada, né? Quando a Phoebe tá no quarto, ela tá arrumando as coisas dela. O quarto é super lindo, tem uma vista maravilhosa, uma varanda assim que super grande que ela consegue ficar lá, né? E a vista é pro mar, só o mar, assim, então é lindo, 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 lindo. E aí ela vai pedir o serviço de quarto, ela pede um monte de coisa, pede uma lagosta e tal, só que a última refeição dela seja top.
Mas aí a recepção fala: olha, desculpa, a gente tá sem serviço de quarto hoje, porque vai ter a recepção do casamento e todos os nossos funcionários estão lá. A gente não tá com muitos funcionários por conta da pandemia. E aí todos os nossos funcionários já estão lá. Como era só pro pessoal do casamento, o hotel, a gente meio que arranjou dessa forma. Então, eu sinto muito. E a Phoebe fica puta, né? Ela fica tipo, o que eu vou fazer agora, então? Porque ela não tinha muitos planos pro dia. Ela queria ler um pouco, pedir serviço de quarto e se matar. Então ela fala, o que eu vou fazer agora? Vou ficar aqui só fazendo nada? Aí ela vai, acende um cigarro, ela, como eu falei, ela nunca fumou, mas aí ela fuma e fala, nossa, que bosta, não entendi qual a pira disso. Mas aí ela ouve uma batida na porta, e aí quando ela abre, é a Layla. E a Layla foi lá convencer ela a não se matar. E ela, tipo, você não pode se matar no meu casamento, eu te proíbo. E a Phoebe fica tipo, você não me proíbe de nada, minha filha. Aí a Layla fala, olha, você pode se matar depois do meu casamento, não tem problema. E aí a Phoebe fica tipo, minha filha, não tenho dinheiro, eu vim aqui pra me matar hoje. E a Layla fica tipo, não tem problema, eu pago o seu quarto até o final do meu casamento e aí você se mata depois. E a Phoebe fica tipo, eu não quero, que parte você não entendeu, que eu não quero. E aí a Layla vai e começa a reclamar sobre o casamento dela, que era muito importante pra ela, que ela gastou $1 milhão no casamento e que foi o dinheiro que o pai dela deixou pra ela pro casamento mesmo, que ele faleceu, então era muito importante pra ela casar e casar naquele momento, sem que nada estragasse, né? E aí nisso, a Layla, ela é totalmente o oposto da Phoebe. Ela fala exatamente tudo que vem na cabeça dela, seja bom ou seja ruim, né? Ela não quer saber, ela fala tudo. E aí ela começa a desabafar sobre o casamento e também sobre as pessoas do casamento. Então ela fala do noivo dela, ela fala da mãe dela, que ela não tem uma relação muito boa. Aí fala da irmã do noivo dela, que aparentemente é uma vagabunda, né? Então ela, tipo, fala sobre todo mundo. E a Phoebe fica, tipo, meu Deus do céu, eu não quero saber, moça. Eu realmente não quero saber. Mas é muito interessante a fofoca, gente. Desculpa, eu não vou falar porque vocês têm que ler, mas enfim, ela fala várias coisas sobre as pessoas do casamento e porque o casamento é importante pra ela, né? E aí a Phoebe vai e fala: olha, eu vou me matar assim, eu não quero saber, mas eu tenho que te contar uma coisa. Você tá com uma comida no dente, viu? E a Layla fica tipo, quê? Eu não comi nada desde manhã e agora é tipo final da tarde já, quase. E a Phoebe fica tipo, sinto muito, minha filha, ninguém te avisou, mas tá aí no seu dente. E aí a Layla vai, fica chocada, pede pra Phoebe um fio dental, mas a Phoebe não tem. E aí ela pede um no serviço de quarto, só que não tem no hotel, então o cara vai ter que sair pra comprar. E a Phoebe fica tipo, você fez o cara sair pra comprar fio dental pra você. Tipo, minha filha, você é muito folgada, né? Mas a Layla não liga e ela fica lá no quarto da Phoebe esperando. Então, tipo, elas conversam ainda mais. E aí, quando o fio dental chega, a Layla se arruma, enfim, né? E vai embora. E aí a Phoebe fica lá na varanda e ela começa a ouvir o pessoal na recepção. E ela começa a ouvir a mãe da Layla a fazer um discurso. E ela fala, tipo, meu Deus do céu. A Layla falou mal da mãe dela. Falou que a mãe dela só liga pra ela mesma, sempre envergonha a Layla. Então ela começa a ouvir o discurso e ela fica tipo, meu Deus, essa mulher realmente só tá falando besteira, tipo, não tá falando bem da Layla, sabe? E ela fica triste, mas ela fala, bom, eu tenho que me matar. Aí ela vai, toma os comprimidos. E aí ela continua ouvindo o pessoal lá, continua ouvindo o discurso. E ela começa a ficar tonta, começa, tipo, ficar enjoada. E ela fala, meu Deus do céu, na verdade, eu não quero morrer agora, eu quero continuar sabendo o que tá acontecendo ali. Quero continuar ouvindo o discurso, quero saber se a mãe da Layla vai pegar esse discurso horrível e vai conseguir transformar numa coisa legal sobre a filha dela no final. E aí ela acaba se rastejando pro banheiro, vai, consegue vomitar, mas mesmo assim ela desmaia. Bom, aí a Phoebe acorda de madrugada e ela tá lá jogada no chão do banheiro, mas ela não morreu, então ela conseguiu vomitar tudo, todos os comprimidos. E ela vai, escova os dentes, né? Tipo, joga uma água no rosto e ela vai tomar um banho de banheira, mas não tem ralo na banheira dela. Então ela fala: quer saber? Eu vou descer e vou pra jacuzzi que tem lá embaixo, né? No pátio. Aí ela vai, ela não levou biquíni, então ela vai de roupão e com a lingerie que ela tava usando, né? E mas tá de madrugada, né? Então não tem ninguém. E ela fica lá relaxando na jacuzzi, só tem ela. Mas aí do nada chega um cara, um gostoso, mais ou menos assim da idade dela, né? Ela tem uns 38, acho, até uns 40 por aí. Então, é o cara da idade dela, super gostoso, bonito, né? E aí ele entra lá na jacuzzi e aí eles começam a conversar. Mas não é aquela conversa esquisita, tipo, conversa fiada, sabe? Só porque os dois estão juntos ali na jacuzzi. Eles começam a conversar e aí
Bom, ela falou pra ele também que ia se matar. E ele fica chocado, mas ele, tipo, não reage que nem a Layla. Ele fica, tipo, nossa, pesado, né? Mas você ainda quer fazer isso? E ela fica, tipo, ai, não sei, né? Tipo, situação difícil. E aí ele fala que ele também já passou por um período que ele quis se matar na vida dele, mas não aconteceu. E ele tava num período muito ruim. E que ele ainda tá num momento difícil, mas que ele não pensa mais sobre isso. E aí eles começam a falar de várias coisas, conversam da infância deles, né? Ela conta que quando ela era criança ela queria ser órfã. E aí ele fala da infância dele também. E aí é uma conversa muito profunda e tal. E aí, quando ela levanta, ela fala, tipo, ai, chega de papiar, né? Aí ela levanta, ela tá de lingerie, e aí ele fica, tipo, olhando ela assim, tipo, mulher, que maluca. Mas aí ela fala, quer saber? Foda-se. E ela fala, eu queria transar com você. E aí ele fica, tipo, nossa. Então, né? Aí ela, tudo bem, entendi, você deve estar com alguém. Aí ele fala, sim, na verdade eu tô com alguém, né? Então não posso, desculpa. E aí, só que aí ela, tipo, como ela tá nessa fase, foda-se, ela fala, tudo bem, relaxa, fica na sua aí, that's fine. E aí ela vai embora. E aí ela volta pro quarto e dorme. Eu esqueci de falar também, mas a gente já tá na quarta-feira, né? Quando ela acordou de madrugada lá no banheiro, já era quarta-feira, obviamente. Então já estamos na quarta. Aí ela acorda meio-dia com alguém batendo na porta dela e é a Layla. E a Layla fica super feliz que ela não se matou, porque aí não arruinou o casamento dela ainda. E ela fala que ela quer que a Phoebe faça parte do casamento, porque foi a única pessoa que foi sincera com ela ontem sobre o fato dela estar com comida no dente. E ela precisa de alguém sincera no casamento dela, porque as amigas dela só ficam falando que tá tudo maravilhoso o tempo todo. E ela precisa de alguém de confiança realmente que converse com ela. E aí ela chama a Phoebe pra ir num passeio que vai ter hoje num barco, então eles vão velejar. E aí vai o noivo, a família do noivo, as amigas dela, né? Ela não quer que a mãe dela vá de jeito nenhum, então ela precisa que a Phoebe vá, porque tem um número específico de pessoas que precisa ter no barco. A Layla decide pedir serviço de quarto pra elas tomarem café da manhã juntas lá. E aí elas conversando e a Phoebe percebe que a Layla, na verdade, não parece muito apaixonada pelo noivo dela. Como a Phoebe tá sem nada pra fazer, ela decide ir velejar com eles. Enfim, né? O que melhor ela fazer? Ela planejava estar morta, então o dia dela tá livre, né? Aí, quando eles chegam lá no porto, no cais, não lembro, ela conhece as amigas da Layla, que eram as meninas que estavam na recepção conversando na frente dela. Conhece a irmã do noivo, conhece a filha do noivo. E também conhece o noivo, que é o cara da jacuzzi. Então, o gostoso, que teve uma conversa profunda com ela e que ela chamou pra transar, na verdade, é o noivo, que é o Gary. Eles fingem que não se conhecem, né? E a Layla finge que já conhece a Phoebe há um tempo, né? Que elas são amigas, que ela deveria estar ali pro casamento mesmo. Apresenta todo mundo. E aí ela conhece formalmente a irmã do Gary, que é a Marla, que lembra que a Layla falou super mal dela, falou que era uma vaca, super grossa com a Layla, sem motivo, né? E também conhece a filha do Gary, que é a Mel, mas ela quer ser chamada de Suco, por algum motivo que a Layla não sabe e ninguém fala pra ela. Bom, a Phoebe tá lá no bar, que ela realmente se dá muito bem com todo mundo, né? Ela é super inteligente e agora ela tá numa fase legal, né? Que ela tá, tipo, falando tudo que ela pensa, então ela consegue ser simpática, só que sem ficar overthinking. Tipo, ai, será que eu tô muito chata? Será que eu tô falando muito? Então, tipo, ela se solta mesmo. E aí ela realmente se dá muito bem com todo mundo, mas principalmente com o Gary e com a filha dele. Conforme eles vão conversando mais, a Phoebe percebe que ela tá sim afim do Gary, mas que ele e a ela, apesar de estarem juntos, eles são um do lado do outro, meio que parece que não tem muita química, eles não conversam muito entre si, apesar de estarem meio abraçados, assim, eles não conversam muito com o outro, só com os outros ao redor. E aí a Phoebe também acaba falando bastante com o padrinho do Gary, que é o Jim, e que ele é irmão da ex-mulher do Gary. Mas ele não é divorciado. A ex-mulher dele, na verdade, faleceu. E aí, enfim, é um assunto muito delicado que ninguém fala sobre. A filha do Gary, né, ainda é criança, ela tem 12 anos, e aí ela é muito sentida com isso, né, então ninguém fala sobre. Aí, enfim, acontece isso, né, tem esse passeio, e aí todo mundo volta pro hotel, e aí a Layla vai pro quarto da Phoebe pra elas ficarem juntas mais um pouco.
e conversando, e aí a Phoebe realmente percebe que ela não gosta muito do Gary mesmo, tipo, ela não entende por que eles estão se casando, a Phoebe, né, não entende por que eles estão se casando, porque não parece ter aquele amor, sabe, nenhum dos dois parecia muito apaixonado um pro outro, como noivos deveriam estar, sabe, então ela fica tipo, nossa, que esquisito, né? Mas aí, enfim, a Phoebe tá lá com a Layla e a Layla diz que realmente tá muito feliz que a Phoebe tá participando do casamento, né? Fala que ficou feliz da Phoebe ter visto como a família do Gary trata ela, como a Suko trata ela, como a Marla trata ela, né? E que ela acha injusto. E ela fala que a madrinha dela não vai poder ir mais no casamento e por conta de algum problema que teve lá e chama a Phoebe pra ser madrinha dela. Tipo, ela foi pra desconhecida a madrinha em 2 dias, gente. E aí a Phoebe vai e aceita. E também a Layla, se eu não me engano, de manhã, ou foi agora à noite, ela contou pra Phoebe que alugou o quarto da Phoebe pela semana inteira. Então a Phoebe pode ficar lá realmente. Bom, então chegamos à quinta-feira. A Phoebe acorda cedo e ela tem que ir num brunch da noiva, que tem agora de manhã, né? Mas como tá bem cedinho, ela resolve ir passear um pouco na praia antes. E aí, enfim, ela vai dar uma boa caminhada. Ela liga o celular dela, que ela tava com o celular, mas tava sem bateria, então ela liga o celular e tem um monte de mensagem do chefe dela, né? Do ex-marido dela, tipo, e aí, minha filha, você não apareceu, né? Tô preocupada, o que aconteceu? Você não tá me respondendo. E ela fica, tipo, vai tomar no cu, por que você tá atrás de mim, sabe? E ela não responde ele, mas ela responde o chefe dela, fala que aconteceu um negócio e ela precisa de uma semana de folga, né? E aí, quando ela tá passeando na praia, ela encontra o Gary. E o Gary fala que tava procurando ela, porque já tá rolando o brunch. E a Layla pediu pra ele achar ela. Ela fica tipo, nossa, perdi a noção do tempo, né? Enfim. E aí eles começam a voltar. O Gary agora já tá sabendo que a Phoebe vai ser madrinha, mas ele não questiona nem nada. E aí eles têm outras daquelas conversas profundas, falando sobre a infância deles e tal, sobre o casamento. E aí, quando eles chegam de volta ao hotel, a Phoebe fica pro brunch. E aí o Gary sai, ele não era um participante do brunch, aparentemente era só pras garotas, né? E aí a Phoebe descobre que ela tem um monte de coisa de madrinha pra fazer, um monte de coisa pra confirmar, porque vai ter a despedida de solteiro da Layla. Então ela termina o brunch e vai resolver essas coisas. E uma dessas coisas é levar a Suko pra comprar uma sandália, porque ela só levou o coturno pro casamento, e aí a Layla quer que ela compre uma sandália, né, pra ficar é que tem, não, casamento tem o. Como chama? É que eu esqueci o nome disso. Mas enfim, tem que ser uma roupa mais chique, né? Não um coturno. Então ela manda a Phoebe levar a Suko pra comprar uma sandália, porque a Suko não gosta dela e não iria com ela, né? Elas têm um dia super legal. A Phoebe realmente se dá muito bem com a Suko. Ela sempre gostou de criança, né? Ela queria muito ser mãe, mas não porque ela queria só ser mãe. Ela se dá muito bem com criança, ela gosta muito. Ela entende bastante a Suko, né? Porque ela também não teve mãe, teve que crescer só com o pai. E aí ela dá uns conselhos assim pra Suko, porque ela queria que o pai dela tivesse arranjado uma namorada, pra ela ter uma mãe de novo, pra ela ter um apoio, sabe? Uma figura feminina. Então elas conversam bastante, mas a Suko não gosta de jeito nenhum da Layla, muito porque ninguém fala sobre a mãe dela, a Wendy, por causa da Layla, pra não deixar uma situação constrangedora, assim, tipo, como se a Layla fosse se importar. Sendo que ela não se importaria, porque ela acha super estranho que ninguém fala sobre a Wendy. Então, meio que parece uma figura intocável, sabe, pra ela. E ela gostaria que as coisas fossem diferentes. Mas enfim, elas têm um dia super legal, elas até vão num abrigo de animaizinhos. E aí a Phoebe decide que ela quer muito ter um cachorrinho, ela sempre quis, mas ela fala, tipo, nossa, acho que eu deveria ter um cachorro mesmo. E a gente percebe que realmente ela já não pensa em suicídio como antes. Antes era uma decisão e agora ela meio que tá pensando na vida dela depois, sabe? E aí elas voltam pro hotel e à noite tem a despedida de solteiro, que tem várias coisas assim acontecendo, são várias partes programadas, né? E uma delas é que elas têm uma visita a uma taróloga e aí cada uma delas tem uma sessão individual, né, pra falar sozinha com a moça. E depois elas ficam conversando. E a da Phoebe é muito especial pra ela, ela até chora, né, na leitura, porque a moça fala sobre um momento de mudança, sobre se mudar mesmo fisicamente, sabe, de moradia, também troca de empregos. E aí a Phoebe fica muito emocionada, né, porque ela sente que ela tem um novo recomeço, talvez aguardando por ela. Ela não acredita muito em tarô, mas ela fica muito feliz com a ver a possibilidade, sabe? No final, todas elas ficam conversando, né, sobre
o que a moça diz pra cada uma delas, mas a Layla não quer falar sobre a dela de jeito nenhum, e aí ela não fala mesmo. Depois elas têm uma aula com uma mulher do sexo, que a Phoebe não sabe muito bem o que é, porque tava lá no livro que a madrinha tinha, e ela só ligou pra confirmar mesmo, mas ela não sabe muito bem o que é. E aí quando elas chegam lá é uma coisa totalmente diferente do que elas esperavam, mas enfim, acaba sendo muito divertido. E a mulher ensina a elas sobre serem sinceras com o desejo delas, né? Serem sinceras sobre como elas gostam das coisas, né? Sabe? Tipo, falar a verdade para os parceiros dela, independente de quem seja, e se conhecerem mesmo. Então a Phoebe, tipo, ela tinha muitas fantasias quando ela estava casada, muitas fantasias muito diferentes do que era a vida dela sexual de verdade, né? Então, umas coisas mais violentas, assim, ou com o marido dela, com outra mulher, e ela se sentia muito culpada, e ela fez terapia um tempão, e aí o terapeuta falava pra ela que não tinha problema nenhum, né? Tipo, é normal, você não precisa se julgar por causa disso. Agora ela realmente tá acreditando nisso, que ela não precisa ter vergonha sobre as fantasias dela, e aí as meninas começam a falar sobre as últimas vezes que elas ficaram com muito tesão, e aí quais eram as situações, assim, uma coisa diferente. A Layla realmente escolhe não compartilhar e ela fica tipo, eu não vou falar disso com a Marla, que é a irmã dele aqui, né? Mas a Phoebe percebe que não é só por causa disso que a Layla não tá comentando. Depois disso, elas vão pra balada, ficam muito bêbadas, curtem um monte todas, e aí a Layla acaba até falando algumas coisas, assim, sobre o que a moça do tarô falou pra ela. Ela fala que ela ficou triste e não queria falar nada porque, na verdade, a moça falou que ela não tinha personalidade própria, mais ou menos assim. Ela falou que ela era tudo que as outras pessoas queriam que ela fosse, não que ela mesma queria ser. E aí a Layla fica triste porque ela sabe que isso é verdade, mas que é muito difícil pra ela, porque ela tem muitas pessoas pra agradar. Então ela meio que se sente sem saída, sabe? E aí da noite, depois que elas estão de volta no hotel, né? A Phoebe vai levar a Layla pro quarto, porque a Layla tá muito, muito, muito bêbada. Só que aí a Layla não tava com a chave do quarto dela, tava só com a chave do quarto da Phoebe. Porque como ela que alugou pro resto da semana, ela tinha uma chave também. E aí ela tá só com a chave, e aí a Phoebe fica no quarto com ela, né? E aí elas estão conversando. A Layla, de novo, tá muito bêbada. E aí a Layla deixa escapar que ela não quer casar com o Gary, na verdade. Que ela não gosta dele dessa forma, acha que nunca vai gostar. E que ela não gostaria de casar com ele mesmo. E a Phoebe fica tipo, calma, calma lá. A Phoebe tá afim dele, mas agora ela se sente muito leal a Layla, sabe? Elas têm uma relação muito sincera. E, tipo, a Phoebe fica, calma, você tá muito bêbada agora. Amanhã, se você quiser, você vai falar pra todo mundo que cancela o casamento, né? De boa. Mas a Phoebe fica feliz com isso porque ela tá afim do Gary. A Layla também fala que a última vez que ela sentiu muito tesão foi, na verdade, pensando no Jim, que é o padrinho do Gary. Aí, enfim, a Layla dorme no quarto da Phoebe e a Phoebe ia dormir lá também, só que a Layla tá roncando muito. E a Phoebe fala, porra, véi. Aí ela acha a chave do quarto da Layla na bolsa dela, tipo, tava perdida lá, e ela vai pro quarto da Layla. E aí tá uma puta bagunça lá, e ela fala assim, quer saber? Amanhã a Layla vai ter um dia difícil, né, se ela for arrumar mesmo as coisas, porque cancelou o casamento, então deixa eu dar uma organizada aqui, né? E aí, enquanto ela tá organizando lá, o Gary bate na porta da Layla. E aí, quando ela abre, ela fica tipo, oi. E ele fica tipo, você não é a Layla? E ela fica tipo, não, não sou a Layla. Mas aí eles começam a conversar de novo ali na porta. E aí, enquanto eles estão conversando lá na porta, o Gary também dá a entender que ele não gosta da Layla tanto assim pra se casar, mas ele meio que já tá nessa. Tipo, já tá todo mundo ali, sabe? Já tá no terceiro dia da semana de casamento, né? Então, meio que não tem muito o que fazer. Ele não fala, mas ele deixa a entender, assim. Ele e a Phoebe tem essa relação, né? Muito sincera, que eles se entendem muito bem. Então, ela percebe isso. Ele também fala sobre o padrinho dele, o Jim, e que hoje era despedida de solteiro do Gary também, né? E ele fala que o Jim que organizou, mas foi exatamente igual a outra despedida de solteiro que ele teve, né? Quando ele tava casando com a irmã do Jim. E aí ele não sabe se o Jim fez isso, tipo, porque ele não lembra, porque ele tava muito bêbado na outra, né? Ou se ele fez isso meio que pra provocar o Gary, deixar ele triste, porque, enfim, por algum motivo que o Gary não sabe, né? Nessa conversa ele também fala que a época que ele quis se matar foi quando a esposa dele morreu, que ele ficou num estado muito depressivo, que ele só conseguia
meio que fazer as coisas por conta da Suko, mas que agora ele não tá mais se sentindo assim. Como fica entendido que o Gary não quer mais casar, mas vai se casar mesmo assim, não tem muito o que eles fazerem, então eles se despedem, né? E aí a Phoebe termina de arrumar as coisas, vai dormir e o Gary volta pro quarto dele, né? Bom, agora a gente tá na sexta-feira, a gente acorda com a Phoebe no quarto da Layla, com a Layla entrando lá e, tipo, falando, véi, não acredito que você faxinou meu quarto. Acho que eu devia estar ofendida, né? Você tá me chamando de bagunceira? Mas aí a Phoebe fica, tipo, ai, relaxa, né? E aí a Suko bate na porta do quarto da Layla e fala, e aí, minha filha? A gente tem horário, você esqueceu da aula de surf? Aí a Layla fala, ai, pode ir lá, eu já tô indo, já vou descer pra encontrar vocês. E ela fecha a porta e fala pra Phoebe, você vai no meu lugar, porque eu odeio surf. E aí a Phoebe fica tipo, então por que você marcou essa aula, né? Tipo... E aí a Layla fala que era a única coisa que a Suko queria, que ela pediu, né, assim, que poderia ter no casamento. Então era uma aula que era a Suko, a Layla e o Gary. E aí a Layla fica tipo, vai no meu lugar, Phoebe, eu tô de ressaca, eu quero relaxar, eu odeio realmente surfar, eu nunca vou ser a pessoa que gosta, então vai no meu lugar, pelo amor de Deus. E a Phoebe fica tipo, tá bom, então eu vou, né? A Phoebe nunca tinha ido até o mar, então ela tava animada, assim, e também porque ela ia passar o dia com o Gary e com a Su. Mas aí também tem o detalhe, tipo, a Layla não vai cancelar o casamento, né? A Phoebe quer saber. E aí a Layla fica tipo, claro que eu não vou cancelar o casamento. Meu pai pagou $1 milhão por esse casamento. Você tá maluca? Tipo, querendo ou não, eu vou casar. E a Phoebe fica tipo, tá bom, faz o que você quiser, a vida é sua, né? E a Phoebe vai, e aí o Gary e a Suko ficam felizes que ela tá lá, né? Eles até tipo, e aí, cadê ela? E a Phoebe fica tipo, ela não vem, que ela tá passando mal. Mas aí ela tem the best time of her life com eles dois. Ela ama surfar, ela se sente muito conectada com o mar. E aí é super legal essa parte da aula, porque, tipo, ela tem muitas reflexões sobre a vida e, tipo, ela se sente muito feliz por estar viva realmente. Então, foi bem legal. E aí, depois da aula, eles resolvem tirar um cochilo. Na verdade, eles tiram um cochilo, eles estão deitados ali na areia e aí eles acabam cochilando. E aí, depois eles vão almoçar juntos e aí, tipo, tá sendo um dia perfeito, realmente. A Suko tá muito feliz que a Phoebe tá lá com eles. E o Gary também tá muito feliz. Ele é muito mais ele quando ele tá com a Phoebe. Dá pra perceber, sabe? É muito claro. No final da tarde tem um jantar que é só pra família do noivo e da noiva. Então eles voltam pro hotel e a Phoebe não vai, né? Enfim. E ela fala, tipo, ok, vou escrever o meu discurso de madrinha, né? Que é grandes responsabilidades. E aí ela vai pro bar do hotel pra, tipo, pedir um drink, né? Se concentrar ali pra escrever. E aí o Jim encontra ela lá e eles começam a conversar. E ele também foi pra lá pra escrever o discurso dele, que ele tá tendo dificuldade. E aí eles conversando, conversando, conversando. E ele fala, véi, sabe o que eu tenho? Gummy de maconha. E ela fica tipo, eu nunca usei drogas, nem maconha. E ele fica, você vai usar hoje então. E aí eles vão pro quarto do Jim. E aí eles comem, eles dividem uma gummy, assim, e claro que é o suficiente, né, pra eles. Principalmente pra Phoebe, que nunca usou, né? E aí eles estão lá no quarto conversando, e aí o Jim admite que, na verdade, ele era afim da Layla antes, do Gary. E que o Gary só conheceu a Layla por conta dele. Ele fala que ele trabalhava em frente à galeria de arte que a Layla trabalha e que ela saía várias vezes durante o dia e aí ele via ela. E aí um dia ele tava na rua e ele tava super afim dela, porque a Layla é linda, né? E ela vai e fala, véi, você não vai me chamar pra sair nunca? Você acha que eu fico saindo e entrando? Por quê, né? E aí ele fica super feliz, eles conversam assim rapidamente. E aí, depois de um tempo, depois de um pouquíssimo tempo, ele convence o Gary a ir na galeria lá com ele, né? Porque ele ia chamar a Layla pra sair nesse dia. Só que aí, meio que o Gary e a Layla, assim, conversam bastante. E aí ela dá o número dela, o cartão, né, pro Jim. Só que o Gary meio que pega e aí, enfim. E aí, tipo, fica por isso. E aí, depois de um tempo, a Layla levou o pai dela no médico e o médico era o Gary. E aí, eles meio que viram como uma situação do destino. E aí, eles começaram a namorar. Então, o Jim meio que nunca teve a chance dele com a Layla. Sendo que era ele quem gostava dela desde o início. Então, a gente fica tipo, nossa. Então, por isso, na verdade, que a Layla
tem essa coisa com o Jim, que ela falou pra Phoebe, né, que gostava, tinha tesão nele. E aí também, talvez tenha sido por isso que o Jim fez uma despedida de solteiro super estranha pro Gary, né, que meio que deixou ele chateado assim. Talvez como por vingança por o Gary estar com a mulher que o Jim queria estar. Mas o Gary nunca soube que o Jim queria sair com ela. Ele nunca chegou a falar, então meio que não tinha o que fazer. E ela fica super inspirada, sai do quarto e escreve o discurso inteiro dela, que foram várias páginas até, gente. No final do discurso, ela tá, tipo, ela tá sentindo muito bem lá e ela meio que fica, e se eu não voltasse pra St. Louis? E se eu ficasse aqui em Newport? Então a gente meio que sabe que ela tem essa ideia na cabeça dela e ela também começa a olhar algumas casas disponíveis, manda mensagem para algumas pessoas, inclusive para uma vaga para ser cuidadora de inverno, que para quem não sabe, é a pessoa que cuida de casas ou mansões assim na temporada do inverno, né, que é quando as famílias não ficam lá. E é meio que o que o Jack faz em O Iluminado, tá, gente? É exatamente isso. Bom, chegamos ao sábado já, e aí a Layla encontra a Phoebe de manhã e tal. E a Phoebe até se pergunta, tipo, nossa, será que a Layla sabe que eu tô meio afim do Gary? Será que ela tá puta com isso, né? Mas, tipo, meio que a Layla não parece nem aí, não parece ter percebido nada. E aí a Layla até pede pra ela levar o Gary pra fazer algumas coisas, porque ele tá com as costas doendo muito, e ele não tá conseguindo andar direito, nem dirigir. E ele precisa fazer várias coisas na cidade antes do casamento. Então a Layla fala, Phoebe, leva ele, pelo amor de Deus. Quando eles estão indo, o celular da Phoebe tá usando pra ver o mapa, né? E aí chega uma mensagem, e aí a Phoebe fala, dá uma olhada aí pra mim. E aí o Gary vai e diz pra ela que é uma mensagem de um cara que quer chamar ela pra uma entrevista. E aí é o cara da mansão lá, né? Pra ser cuidador de inverno. E aí a Phoebe fica tipo, uau, meu Deus, tô super animada. E aí o cara falou que tem disponibilidade pra eles fazerem a entrevista hoje mesmo. E aí a Phoebe fala tipo, tudo bem? E o Gary fala, com certeza, eu vou com você, vai ser super legal. E aí tá marcado pra hoje, então, a entrevista. Uma das primeiras coisas que eles têm que fazer lá na cidade é pegar o smoking do Gary. E aí ela fala, nossa, ele tá super gato. Mas ela fica tipo, mas não é meu noivo, ele vai ser o marido de outra pessoa, então, tipo, foda-se, sabe? Mas ela fica meio triste com isso. E ela fica olhando o Gary e falando, tipo, nossa, velho, podia ser eu, né? Ela também leva ele até o barbeiro pra ele tirar a barba. E era uma coisa que ela gostava muito nele, que era uma barba meio grande, assim, meio grisalha. Ela achava super sexy, mas a Layla odeia. E, gente, só pra deixar claro, a Layla é 12 anos mais nova que o Gary, tá? Então, tipo assim, muita gente fica, nossa, por que ela tá casando com ele, né? Tipo, e ela nem gosta muito, pelo que parece, de um estilo mais velho, assim, sabe? Então, realmente não faz muito sentido. E ela quer que ele tire a barba pro casamento, então ele vai tirar. E a Phoebe fica triste com isso também, né? E aí eles vão na entrevista da Phoebe, a mansão é maravilhosa, é estilo vitoriano, e ela se dá super bem com o cara. Apesar dela não ser uma cuidadora de casa, não ter experiência nenhuma com isso, ela entende muito sobre casas, né, da era vitoriana. Então ela se dá muito bem com o cara mesmo, e aí ela fica bem otimista. E aí o Gary fala pra ela que se ela encontrar com algum fantasma lá, é pra ela ligar pra ele e passa o número dele pra ela, gente. Então assim, eu fiquei bem emocionada, porque eu queria que esse casal desse certo, né? Obviamente, eles são muito fofos juntos. E, de novo, todo o tempo que eles conversam é sempre muito profundo e eles são muito sinceros um com o outro. E aí a Phoebe sente de novo que ele não quer casar com a Layla. E dessa vez ele deixa até mais claro do que da outra vez. Mas, tipo, ele não vai terminar com ela, sabe? E aí a Phoebe também se sente muito mal por querer que ele termine com a Layla. Sendo que ela gosta da Layla. E, tipo, ela sabe que a Layla também não quer casar com ele. Mas ela não desistiu, então, tipo, ela não pode fazer isso com a amiga dela. Bom, quando eles voltam pro hotel à noite, é o jantar de ensaio. E aí é uma das ocasiões que a Layla mais estava preocupada e ansiosa, porque, enfim, tem toda uma programação que é primeiro um jantar que tem 6 pratos. E aí, entre os 6 pratos, tem um limpador de paladar, então o jantar é longo. E aí vai ter o discurso do Jim e da Phoebe. E aí depois eles vão pra praia, que vai ter uma queima de fogos lá. E tem um horário marcado, então eles não podem atrasar de jeito nenhum. Só que aí, no começo de cada prato, a mãe do Gary, ela é muito católica, acho, e ela quer fazer uma oração no começo de cada prato. E aí pega um puta tempo, aí começa a atrasar tudo.
E aí, tipo, a Layla tá ficando cada vez mais estressada e tá uma confusão assim, e ela decide que não vai ter os discursos porque eles não têm tempo a perder. E aí o Jim fica super puto porque ele queria fazer o discurso dele, né? E a Phoebe também fica um pouco chateada, mas tipo, meio que não fica tão puta quanto o Jim, né? Óbvio. E aí o Jim fica tão puto que ele fala, eu vou fazer o meu discurso sim, e aí ele levanta e começa a discursar. E aí, claramente, não é o discurso que ele tinha preparado antes, tipo, tá vindo da cabeça dele agora, é o que ele tá sentindo de verdade pra falar. E aí ele começa o discurso falando que, na verdade, ele quem queria ficar com a Layla no começo, mas aí ele vai, muda o assunto, fala que a Layla é incrível e que o Gary é incrível também. Ele fala, tipo, separadamente, em nenhum momento ele fala, nossa, que casal top. Mas aí, tipo, todo mundo acha graça, né? Todo mundo acha muito legal, se emociona. Só que a Layla sabe que ele realmente queria ficar com ela no começo. E ela fica puta que, tipo, meio que ele tava se declarando pra ela ali em público, sendo que é o casamento dela, né? Então, puta situação. A Phoebe, apesar de estar chateada com a Layla, ela percebe que a Layla tá com comida no dente de novo. E ela fala, tipo, vamos lá no banheiro, velho. E aí ela fala pra Layla, né? E a Layla fica puta. E a Phoebe fica, nossa, velho, você é muito chata. Você fica irritada com tudo, você reclama de tudo. Calm down um pouco, é seu casamento, curte. Tipo, eu também tô chateada que eu não vou poder discursar. Você é muito egoísta às vezes, né? Tipo, o Jim, claro que ele ficou chateado que ele ia perder o discurso dele. Ele é o padrinho, né? Tipo, o Gary é importante pra ele. Todo mundo aqui é importante pra ele. E aí a Layla, apesar dela ser muito autocentrada, ela gosta muito da Phoebe e aí ela ouve a Phoebe por causa disso, né? Ela fala que tá se sentindo mal, né? E fala que quer muito ouvir o discurso da Phoebe quando elas voltarem. Só que aí quando elas voltam lá, né, pro salão de jantar, ninguém mais tá lá. Só o Gary, a Marla, a Suko e o Jim. E aí ela fica tipo, cadê todo mundo? E o Gary fala, tipo, como você tava muito estressada e a gente ia perder o tempo dos fogos, eu mandei todo mundo direto pra praia, a gente tava só esperando vocês. E lá ela fica tipo, porra, mas a Phoebe ainda ia discursar, caralho. E tipo, e os limpadores de paladar? Ela fala, tipo, nem serviram eles. A gente nem terminou o jantar. E aí o Jim fica, nossa, velho, você é muito chata. Ele fala exatamente a mesma coisa que a Phoebe tava falando pra ela do banheiro. Você é muito mimada, tipo, para com isso um pouco. E aí, enfim, tem uma discussão generalizada. E aí a Suko vai e vomita, passa mal. E aí todo mundo fica tipo, o que que aconteceu? E aí, bom, a Suko, na verdade, ela, enquanto tava rolando o discurso, enquanto todo mundo tava distraído no jantar, ela tava bebendo um monte de vinho. E aí por isso que ela passa mal. E a Phoebe fala, tipo, eu cuido dela. Gente, vamos lá curtir os fogos, pelo amor de Deus. Chega de briga. Eu levo ela pro quarto e tá tudo bem. Aí ela vai, leva a Suco pro quarto dela, coloca a menina na cama, né? Vê se tá tudo bem mesmo. E aí, assim que a Suco dorme, alguém bate na porta dela. E aí é o Gary, né? Ele foi ver como tava a filha dele. Ele falou que não tava conseguindo se concentrar lá nos fogos. E aí tava muito preocupada com ela, né? E ele também não tava muito feliz com a situação, tipo, tava puta clima bosta, né? E aí, enfim, eles estão conversando, tá meio clima assim. E aí alguém bate de novo na porta dela. E aí, quando ela abre, gente, é o ex-marido dela. É o Matt. E ela fica tipo, quê? Como... O que você tá fazendo aqui? Como assim? Ela fala que ela sente que é muito estranho ele tá lá, tipo, ela vê ele, o passado dela, nesse lugar que ela se sente uma nova pessoa. Ela não se sente mais a Phoebe de antes, sabe? Então é muito esquisito. Parece que ele tá invadindo totalmente o espaço dela. Ela não fica muito feliz. E ela fica tipo, véi, como assim? E aí o Gary vai e fala, tipo, eu vou levar a Suco pro quarto, tá? Tchau, gente, boa noite. E aí o Matt fica tipo, véi, o que você tá fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Que casamento é esse? E ela fica tipo, não é sua conta, o que você tá fazendo aqui? Como você me achou? E ele fala que eles ainda têm a conta conjunta, então ele viu o lugar que ela tinha pego, né, o hotel. E aí ele tava muito preocupado com ela, então ele foi atrás dela. Ele falou que, tipo, encontrou, ele foi na casa dela e aí encontrou o Harry morto lá e ele tava preocupado se ela sabia ou não. Então ele foi até lá e ela falou que ela sabia e que, tipo, foi um dos motivos que ela saiu, que ela não tava feliz lá, né, tava muito difícil, e aí ele fala que ele tava muito arrependido de tudo que aconteceu, de tudo que ele fez, de ter largado ela, de estar com a Mia, e ela fica tipo, meu filho, faz 2 anos, tá? E você teve esse caso por tipo uns 6, 7 meses. Então, assim, o que você tá vindo atrás de mim agora falar tudo isso?
E ele fala que o tempo todo que ele tava com a Mia, ele se arrependeu, que ele não se sentia em casa, na casa dela, que ele sentia muita falta dela, das conversas que eles tinham, né? Mas que ele não sabia muito o que fazer, porque ele foi um covarde e largou ela e, tipo, não sabia, sabe? Ia ser muito. Ia ser horrível se ele voltasse atrás. Aí ele fala que quer voltar com ela, mas ela meio que não quer voltar com ele. Mas mesmo assim, eles estão ali juntos, e aí é tudo tão familiar pra ela que aí eles acabam transando. E aí, enfim, eles dormem, né? E aí ele tá lá junto com ela no quarto, no hotel. Bom, gente, finalmente é domingo, dia do casamento. O hotel está, assim, a todo vapor, né? A Phoebe acorda e aí ela tá do lado do Matt. Ela fica tipo, véi, que eu fiz? Tipo, como assim? Mas aí eles acordam, né? E ela fala, eu tenho que ir lá me arrumar com a Layla. E ele, tipo, vai lá. E aí, meio que ele agora faz parte do casamento, ele vai estar lá, né? E aí, então, ela vai se arrumar com a Layla. E aí, assim que ela chega, as duas amigas da Layla estão saindo. E aí ela quer muito conversar com a Layla, porque a Layla parece meio estranha, teve toda a situação de ontem, só que a cabeleireira tá lá, a maquiadora, então elas não estão sozinhas e ela resolve não falar com a Layla, porque, né, seria uma conversa muito profunda, muito particular, e, enfim, não seria um momento ideal aquele, né? O Matt vai pro local da cerimônia, que não vai ser ali no hotel a cerimônia, tá, gente? Vai ser em outra casa, tipo uma puta casona. E aí o Matt vai pra lá junto com o resto dos convidados, mas a Phoebe, como é madrinha, ela vai num carro separado com a Layla. Só que assim que a Layla vê o carro, ela surta porque não é o carro que ela queria. Ela queria um carro vintage, né? Um conversível, só que não é esse o carro, né? Um carro atual. É um carro super top, acho que é um Audi ou uma Mercedes, assim. Mas ela não é o que ela queria, e aí ela senta na escada e ela começa, tipo, ficar desesperada. E aí a Phoebe fica, tipo, véi, calma, é só um carro. Tipo, não importa, você é a noiva, todo mundo vai estar lá dentro, ninguém nem vai ver o carro que você vai chegar. Mas aí a Layla tá muito mexida com aquilo e ela vai falar pra Phoebe que a semana inteira ela tava preocupada que algo fosse acontecer, que fosse arruinar o casamento dela, mas que na verdade ela meio que queria que alguma coisa acontecesse e arruinasse o casamento dela, porque ela realmente não quer casar com o Gary. Ela fala: eu nunca vou amar ele do jeito que uma esposa deve amar, e eu sei que ele nunca vai me amar como um marido deve amar, e tipo, eu queria muito que alguma coisa estragasse tudo e que não precisasse ser eu a fazer isso. E aí a Phoebe fica tipo: você precisa cancelar o casamento, tipo, você não deve nada pra ninguém, o dinheiro era seu, o seu pai deixou pra você. Tipo, e daí? Só por causa disso você vai ficar infeliz pro resto da vida? Não, você precisa cancelar o casamento e fazer o que é melhor pra você. E aí a Phoebe fala pra ela, vai fazer uma viagem, né? Vai conhecer algum lugar. Tipo, vai caçar alguma coisa pra fazer, dar um tempo pra si mesma. E aí a Layla decide ir pro Canadá. Então ela vai passar um tempo lá e aí, tipo, ela volta pro quarto dela, né, pra arrumar as coisas dela. E aí a Phoebe fica com a missão de ir até o lugar do casamento e contar pro Gary e pra todo mundo que a Layla cancelou tudo. Então ela vai, fala pro Gary, tipo, não vai ter mais casamento, vai falar pra todo mundo, falar pra mãe da Layla, né? E aí o Gary fica muito abalado, claro, né? Tipo, ele não queria tanto casar com a Layla, mas, tipo, ele ia casar, ele meio que foi largado. Não, ele literalmente foi largado no altar. E tá todo mundo lá, a família dele, né? Então, baita situação, né? Mas enfim, não tem muito o que fazer. E aí o Gary sai, vai embora, né? E aí todo mundo volta pro hotel. Quando eles estão de volta, ninguém consegue achar o Gary, ninguém sabe onde ele tá, ele não responde ninguém no celular. E aí fica meio por isso, né? Algumas pessoas já estão indo embora, tipo, eles voltam, algumas coisas já estão indo embora. E aí a Phoebe fala que vai ficar até o dia seguinte, porque o check-out é às 11, então ela vai passar a noite lá mesmo. Ela até pergunta pra Pauline se tem como ela ficar mais tempo, mas a Pauline fala que não, porque vai acontecer outro casamento e aí é só o pessoal do casamento, já tá tudo lotado mesmo. E, gente, o tempo todo o casamento é meio que um personagem, sabe, no livro. Então é realmente muito legal, é uma entidade, assim. E agora vai ter outro noivo, outra noiva, e aí, enfim, ela fica muito triste, mas ela também faz várias análises na cabeça dela que vocês vão precisar ler pra ver. Quando ela tá de volta no quarto dela, pra última noite no hotel, ela recebe uma mensagem do cara que ela fez a entrevista e ela conseguiu um emprego como cuidadora da casa, né? E aí ela pode se mudar daqui a, tipo, 2 semanas. Então é meio que o tempo perfeito pra ela voltar pra São Luís e arrumar a vida dela, né? E aí se mudar pra Newport de vez por pelo menos quase um ano, né? Acho que são uns 8 meses, assim, a vaga.
Como ela fica muito feliz com isso, ela se sente muito inspirada e aí ela volta a escrever de verdade na tese dela, que tá meio que vai, não vai, é pelo menos uns 10 anos. Então é realmente muito especial pra ela esse momento. Finalmente, segunda-feira, o último capítulo do livro, o último dia dela no hotel, que na verdade é só uma manhã, né? Ela vai pra um brunch que estava marcado já, porque era um brunch pós-casamento, né? Despedida de todo mundo pra marcar o final, mas não teve casamento e já tava. Não tinha como desmarcar o brunch, né? A Laila, a gente vê que ela já tá no Canadá, ela foi com a mãe dela, elas já estão lá. E a Phoebe fica muito feliz por ela, né? Mas ninguém sabe ainda onde tá o Gary, ele ainda não falou com ninguém. E aí o brunch é super agradável, tá só as pessoas assim mais próximas mesmo, e a Phoebe fica super feliz por estar ali. E aí depois disso ela vai até a cidade porque ela tem que comprar uma mala, porque ela foi pra lá só com um vestido, né? E aí ela comprou um monte de roupa pra ficar lá o resto do tempo, né? Porque lá ela mandou, porque ela precisava de roupa pro casamento, né? Então ela vai até uma loja na cidade pra comprar uma mala e quando ela tá lá, ela recebe uma mensagem do Gary e aí eles conversam assim, é super de boa e ela fala: "Cadê você, né?" E aí ele fala que ele tá na jacuzzi e ela fala: "Não sai daí que eu estou indo." Quando ela chega lá no hotel e vai pra jacuzzi, ele tá lá com a Suko e com a Marla. E aí eles estão super em paz, assim, ele meio que tá um pouco melhor, ele ainda tá bem triste, né, com o que aconteceu. Mas ele fala pra ela que a Layla foi a pessoa corajosa, que teve a coragem de fazer o que ele não teve, que era cancelar o casamento quando ele soube que tinha algo de errado, sabe? A Marla e a Suko saem, vão pra piscina, e aí rola um super clima entre eles, né? Mas claramente não dá pra fazer nada, ele ainda tá triste, né, que nem eu falei, e ela também tá em outra vibe, ela não vai fazer isso com a Layla. E agora ela tem uma vida pra resolver, né? Então. Mas aí ela fala que conseguiu emprego e ele fala de novo pra ela ligar caso ela veja algum fantasma. E ela fala, mas e se eu não ver nenhum? E ele fala pra ela ligar mesmo assim. O que me deixou super feliz, sabe? Tipo, ele quer ficar com ela. Ela fala pra ele que com certeza vai ligar. E aí as coisas dela já estão meio arrumadas, porque ela entregou a mala pra Pauline. E aí acho que o pessoal do hotel mesmo arrumou as coisas dela. Mas aí ela pega a mala e aí ela já tá com o voo comprada, né? E aí ela sai do hotel e meio que volta pro mundo real pela primeira vez nessa semana, mas ela sabe que ela já não é a mesma pessoa e aí a gente acaba o livro. Nossa, gente, eu espero que tenha ficado o mais resumido possível. Eu contei tudo que eu consegui lembrar, né? E eu contei a história mesmo, não contei como os personagens estavam se sentindo, né? Porque é uma coisa que eu acho meio que intraduzível, sabe? Não tem como eu falar pra vocês, até porque uma coisa que eu gostei muito no livro foi que eu acho que vai significar uma coisa diferente pra cada pessoa que lê, porque realmente todos os personagens são muito profundos e eles são muito bem trabalhados, as vidas deles, né, antes. Então, cada pessoa pode se identificar com uma outra pessoa do livro, né, ou uma situação. Então, meio que não tem como eu passar isso pra vocês, sabe, de verdade. Eu, por exemplo, me identifiquei muito com a Phoebe nessa dificuldade em ser ela mesma, sabe, com as outras pessoas e falar as vontades dela, né, o que ela estava pensando. E aí, então foi muito pessoal pra mim isso, eu me identifiquei muito com ela nesse sentido. Mas eu sei que muitas pessoas poderiam se identificar com a Layla e o tudo que ela passou, né, em ter que ser essa pessoa diferente pra cada pessoa que ela conhece e suprir outras expectativas, sabe? Mas eu fiquei muito pensativa porque a vida da Phoebe foi muito melhor depois que ela passou a ser mais sincera e a falar as coisas que ela tava pensando de verdade. E eu sei que é um livro e que é claro que foi melhor porque a autora quis assim, mas eu de verdade acredito que a vida ela anda de uma maneira diferente quando você fala o que você quer, quando você não se fecha tanto para as outras pessoas e para outras oportunidades, né? Enfim, isso de não se preocupar se você tá incomodando a outra pessoa com o seu jeito, né, em ser você mesmo, porque meio que todo mundo é a pessoa que é de verdade. Então, por que você teria que ser diferente? Por que você teria que ficar se contendo ou sendo outra pessoa pra agradar os outros, sendo que a vida é sua, sabe? Você nem sabe se a pessoa vai estar na sua vida pra sempre. Então, por que você se importa tanto? A Phoebe, ela passou o casamento inteiro dela se contendo e vivendo as vontades do Matt, né? E ela não deixava claro isso pra ele, não era exatamente culpa dele. Mas, tipo, mesmo assim, o casamento dela deu errado. E, tipo, um pouco da culpa disso foi ela não ser ela mesma. Ela não falar, tipo, porra,
tô muito depressiva, tô muito mal, eu quero fazer uma viagem diferente, eu preciso que a gente faça algo diferente, eu preciso que você me dê mais apoio. E aí, quem sabe ele não teria sido tão covarde, né, não teria abandonado ela, porque meio que ele estava numa situação ruim também, ele estava deprimido, e aí vendo ela deprimida, ele não queria ficar mais nisso, então talvez se ela tivesse pedido ajuda, eles poderiam ter tido ajuda juntos, feito terapia juntos, e estarem cientes um do problema do outro, e aí eles poderiam se ajudar nisso também, sabe. Ele se arrependeu muito depois que ele largou ela, mas tipo, ele falou: "Ah, não tem mais o que eu fazer", sabe. E aí, enfim, como ela não se importava com quem eram as pessoas do casamento, ela foi muito sincera sobre quem ela era e ela fez conexões muito profundas, sabe. Ela conheceu o Gary, e aí, tipo, ele conseguiu ser muito sincero com ela também por causa disso. E aí meio que eles se apaixonaram, assim, né, tipo, eles só se conheceram uma semana, eles nem ficaram juntos no final do livro. Mas, tipo, eles têm toda essa relação, eles querem ficar juntos e foi muito bom pra os 2, sabe. O livro em si é realmente muito bem escrito e eu achei que tudo foi muito bem trabalhado e a história foi muito completa, o começo até o final, achei que foi muito bem amarrado, os personagens muito bons. E então, acho que o livro foi muito bem escrito de verdade, acho que vai conseguir realmente falar muito bem com todo mundo que lê. O começo é realmente mais parado, porque a gente vê mais a introdução, tipo, do que é o casamento, né, do que tá rolando ali. Como ela chegou ali, então é mais parado, mas aí depois ele vai realmente muito rápido quando a gente vai vendo o que vai acontecer no dia a dia, vai vendo o desenvolvimento dela, o desenvolvimento de todo mundo e o desenvolvimento do casamento, porque realmente é quase uma entidade, um personagem de verdade ali, o casamento, a gente vê todo o desenvolvimento dele. Eu amo romance, eu amo quando o casal fica junto, é sempre muito importante pra mim, mas esse livro realmente não fez falta eles não terminarem juntos. A Layla e o Jim, apesar da gente saber que eles meio que querem ficar juntos, eles, tipo, também não terminam juntos. Ela vai pro Canadá, eu nem sei o que se dá do Jim, né? Ele volta para o trabalho dele, pra vida dele. Mas achei realmente muito bom a Phoebe e o Gary não ficarem juntos agora, porque não tinha nada a ver, né? Tipo, ele acabou de sair de um quase casamento, de um noivado. E ela tem tanta coisa pra arrumar na vida dela. Tipo, ela ia se matar uma semana atrás. Ela tentou, de verdade. Então, assim, ela tem muita coisa pra resolver. Ele também, e eu acho que eles vão ficar juntos na hora certa, até porque ele tem uma filha, então se a Phoebe for pra vida dele, vai pra vida da filha também, né? Então são muitas coisas envolvendo. Então achei que foi muito bem feita essa adesão deles não ficarem juntos agora e eu realmente gostei disso. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido muito bem o livro, espero que eu tenha feito um resumo o mais completo possível, mas realmente vocês têm que ler o livro. Não dá pra eu falar aqui pra vocês tudo que eu senti, porque você pode não sentir isso, sabe? Então vai ser muito pessoal. Vocês realmente têm que ler o livro pra entender a história completa e eu contar aqui pra vocês nunca vai ser a mesma coisa. Até porque eu contei meio que os fatos dos acontecimentos do livro, não exatamente o pensamento da Phoebe ou o pensamento de nenhum personagem, então vocês precisam ver isso porque é realmente muito bom. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar o like, comentar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.